Ela descobriu que a vida do filho dependia de uma escolha impossível, e todos achavam que ele era cruel e insensível. Mas o segredo que ele escondia mudaria tudo o que ela sabia sobre ele. Histórias como essa não são apenas para ouvir, são para sentir. Siga o Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e caminhe com a gente por histórias de superação, dor e esperança. Porque cada caminho deixa uma marca. Ana respirava fundo, tentando conter o choro enquanto segurava a pequena mão do filho. O corredor do hospital parecia se alongar a cada passo, como se o tempo tivesse desacelerado para amplificar cada batida do seu coração. O diagnóstico recente ainda pesava na memória, lembrando-a do medo que tentava esconder atrás de sorrisos artificiais. Enquanto caminhava para a sala de espera, sua mente repassava cada momento da última reunião com o Dr. Monteiro, o magnata aparentemente insensível que agora carregava um segredo que mudaria tudo. Se você estivesse no lugar dela, faria o quê? Ao entrar na sala, os olhares se voltaram para ela. A frieza do magnata parecia preencher o ambiente, e Ana sentiu o peso do julgamento coletivo. Ele permaneceu ereto, a expressão imperturbável, mas um detalhe chamou sua atenção. Uma pulseira de hospital no pulso que ela conhecia muito bem. Era idêntica à que seu filho havia usado durante a quimioterapia. Um frio percorreu sua espinha. Aquilo não era coincidência, e seu coração acelerou, misturando raiva, medo e curiosidade. O que ele escondia? Ela avançou, a voz firme, mas tremendo por dentro. Você sabe o que está acontecendo com meu filho? Quero respostas, Monteiro. O ambiente ficou tenso. Os executivos da sala evitaram contato visual, como se compartilhassem um segredo silencioso. Cada palavra parecia reverberar nas paredes brancas e brilhantes, ampliando a sensação de pressão. Ana sentiu que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua percepção de tudo. E naquele instante, ela percebeu que nada seria como antes. E você, o que faria? Monteiro respirou fundo, os dedos apertando levemente a pulseira. Por fora, a frieza permanecia, mas por dentro, uma tempestade de pânico e medo se agitava. Ele sabia que sua vulnerabilidade não podia ser exposta, que seu império e sua reputação dependiam da fachada de invencibilidade. Mas Ana, sem saber, havia tocado exatamente no ponto mais sensível. O choque nos olhos dela o fez hesitar, e por um instante, a sala inteira sentiu a tensão crescer, como uma onda prestes a romper. O segredo estava prestes a vir à tona. Ana deu um passo adiante, a voz firme agora misturando determinação e desespero. Meu filho precisa do seu apoio. Não como empresário, não como magnata, mas como pai que entende a dor de ver alguém que ama lutar pela vida. Monteiro engoliu em seco, desviando o olhar por um instante, e a sala pareceu prender a respiração coletiva. Todos perceberam que aquela batalha não era pelo dinheiro, mas por algo muito mais profundo. Você sentiria a mesma pressão se estivesse diante dele? A tensão continuou crescendo quando Ana apontou para o pulso dele. Essa pulseira. Meu filho esteve na mesma ala que você. Por que você escondeu isso? O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. Monteiro lutou para manter a compostura, mas a verdade pressionava, e ele sabia que precisava escolher suas próximas palavras com cuidado. Ana, por sua vez, sentiu que a chave de todo o mistério estava ali, diante de seus olhos. E se tudo o que você acreditava sobre ele estivesse errado? Um dos executivos, tentando aliviar a tensão, soltou uma risada nervosa, mas Monteiro lançou um olhar que fez o silêncio retornar com força total. Ana percebeu que todos ali sabiam de algo que ela desconhecia. O ambiente, antes corporativo e frio, agora parecia carregado de emoções contidas, cada respiração e cada gesto amplificados pelo peso do segredo. Quantos mais estavam guardando verdades que ela ainda não sabia? O filho de Ana, segurando sua mão, olhou para Monteiro com curiosidade inocente. A criança sentiu a tensão, sem compreender os detalhes, mas captando a aura de perigo e urgência no ar. Ana se abaixou, sussurrando palavras de coragem para que ele não sentisse medo. Mas cada sílaba parecia vibrar na própria sala. Será que ele percebeu a gravidade da situação? Monteiro finalmente quebrou o silêncio, com voz firme, mas carregada de emoção contida. Eu também passei pelo que seu filho está enfrentando. Nunca quis que ninguém soubesse. Ana sentiu o choque atravessar seu corpo. Cada palavra dele parecia pesar toneladas, revelando que o homem que todos consideravam frio e cruel também carregava medo e dor.
Como reagir quando o inimigo compartilha o mesmo medo que você? Hannah, com o coração disparado, percebeu que aquela reunião não era apenas um confronto, mas o início de uma aliança silenciosa. A sala inteira permanecia em suspense, cada pessoa tentando entender o que havia acabado de acontecer. Ana sabia que aquele era apenas o primeiro passo para mudanças que ninguém poderia prever. E se a verdadeira batalha ainda estivesse por vir? Ana saiu do hospital com a cabeça fervendo de pensamentos. Cada detalhe da reunião ecoava em sua mente, e a pulseira no pulso de Monteiro continuava a assombrá-la. Como alguém tão poderoso podia estar enfrentando a mesma dor que ela? A cidade, que parecia tão indiferente aos problemas de mães solteiras, agora surgia como palco de um drama invisível. Você conseguiria lidar com alguém que compartilha sua dor sem que soubesse? No caminho para casa, Ana se lembrava de cada gesto, cada olhar, cada pausa de Monteiro. O filho, cansado, adormeceu nos braços dela, e ela sentiu a pressão do tempo apertando. O tratamento experimental dependia da decisão do magnata, e cada segundo sem resposta pesava como toneladas. Ana sabia que precisava agir, mas também entendeu que agora havia algo mais complexo em jogo. O que ele estava escondendo por trás da fachada de frieza, naquela noite? Enquanto revisava os papéis do hospital, Ana percebeu algo estranho. Uma anotação no prontuário do filho que parecia fora de lugar. Seu coração disparou quando conectou o ponto com a pulseira de Monteiro. Tudo indicava que ele conhecia pessoas próximas à ala de quimioterapia e talvez tivesse informações que poderiam mudar o rumo do tratamento. Como ele se envolvia tão intimamente sem que ninguém percebesse. Na manhã seguinte, Ana decidiu confrontar um amigo do hospital. Alguém que pudesse esclarecer suas suspeitas. Cada palavra do colega parecia confirmar o que ela temia. Monteiro estava conectado com os médicos e pesquisava discretamente avanços experimentais, mas mantinha segredo absoluto. Ana sentiu uma mistura de alívio e tensão. Agora sabia que havia esperança, mas também que estava entrando em um jogo perigoso. Quem mais estava envolvido nesse segredo? Enquanto isso, Monteiro em seu escritório observava os relatórios médicos e mapas de sua empresa. Ele precisava manter a fachada de empresário implacável, mas sua preocupação com Ana e seu filho crescia a cada hora. Ele sabia que o momento do confronto final se aproximava, e que qualquer movimento em falso poderia colocar em risco não apenas sua empresa, mas a vida de milhares de pessoas que dependiam de suas decisões. Será que ele conseguirá proteger todos sem se expor? Ana marcou uma reunião privada com um dos assistentes de Monteiro, buscando informações. Cada passo que dava no mundo do magnata parecia mais arriscado, mas ela não podia recuar. A tensão aumentava quando percebeu que cada detalhe de sua vida estava sendo observado. Algo na forma como os executivos olhavam para ela indicava que Monteiro não era o único com segredos. Quantas camadas de mistério ainda existiam? Durante a reunião, Ana finalmente ouviu uma frase que a fez engolir em seco. O Sr. Monteiro sempre teve um motivo para proteger certas informações. Ele nunca quis que ninguém soubesse. Ana sentiu o coração apertar, imaginando o que poderia ser mais valioso que a vida de seu próprio filho. Cada palavra era um peso, cada silêncio, uma sentença. O que ela descobriria se seguisse essa pista até o fim? Mais tarde, ao visitar o laboratório experimental, Ana se deparou com equipamentos que pareciam avançados demais para o uso comum. Um médico, percebendo sua curiosidade, hesitou antes de falar. Ele financiou isso sozinho. Mas você não pode imaginar o preço que pagou. Ana percebeu que Monteiro tinha arriscado tudo. Não apenas dinheiro, mas sua própria saúde, sua reputação e até sua família. Como alguém poderia carregar tantos segredos e ainda parecer invencível? Ao retornar para casa, Ana decidiu investigar antigos arquivos da empresa de Monteiro, que haviam sido tornados públicos por um vazamento. Cada documento levantava mais dúvidas e pistas. Doações ocultas, correspondências enigmáticas, registros médicos. Tudo apontava para algo maior do que ela jamais imaginara, e a adrenalina crescia a cada descoberta. O que estaria prestes a emergir das sombras? Finalmente, na calada da noite, Ana encontrou a primeira peça do quebra-cabeça. Uma carta endereçada a Monteiro, com a assinatura de um médico do hospital, detalhando o risco de manter segredo sobre a doença compartilhada. Ela percebeu que toda a frieza e crueldade aparente de Monteiro era apenas uma máscara. O que parecia um inimigo, agora se tornava aliado em silêncio.
O primeiro grande segredo fora revelado, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ana sentou-se à mesa do pequeno apartamento, olhando para a pilha de documentos e anotações que agora preenchiam cada centímetro de sua sala. O filho dormia no quarto ao lado, respirando com dificuldade, e cada suspiro ecoava em sua mente como um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando. Ela sabia que precisava agir, mas o peso da decisão era esmagador. O contato com Monteiro havia revelado segredos que transformavam completamente a percepção que ela tinha do magnata. A mesma frieza que parecia desumana escondia medo, esperança e uma luta silenciosa que se confundia com a sua própria. Agora, cada passo de Ana precisava ser calculado, cada palavra medida com precisão, quase cirúrgica, porque qualquer erro poderia custar não apenas o tratamento de seu filho, mas também colocar em risco as frágeis alianças que começavam a se formar ao seu redor. O telefone vibrou, e o nome de Monteiro piscou na tela, trazendo um frio repentino à espinha. A hora do confronto final estava chegando, e Ana precisava decidir se confiaria ou confrontaria, se arriscaria a própria segurança emocional para tentar salvar seu filho. Ao chegar ao escritório de Monteiro, Ana sentiu a imponência do local pesar sobre seus ombros. O saguão era vasto, iluminado por luzes frias que refletiam nos pisos de mármore, e os quadros de líderes empresariais passados pareciam observá-la com julgamentos silenciosos. Cada passo ecoava, criando um ritmo quase ensurdecedor, como se o próprio prédio estivesse respirando em antecipação ao que estava por vir. Monteiro a aguardava sentado, a expressão cuidadosamente neutra. Mas Ana podia perceber os olhos atentos, cada gesto, cada respiração contida. O magnata a cumprimentou com formalidade, mas havia uma tensão elétrica no ar, uma energia que apenas os momentos de verdadeiro confronto conseguem gerar. Ela colocou na mesa os documentos que provavam a necessidade do tratamento e olhou para ele diretamente nos olhos, tentando perceber se ainda havia espaço para empatia ou se a única saída seria a resistência pura. Você sabe que não é só sobre dinheiro, Ana, disse ele calmamente. Mas o tom carregava uma urgência silenciosa que ela não podia ignorar. Monteiro levantou-se lentamente, caminhando até a janela que dava para a cidade iluminada pela luz da noite. Ele falou sobre os riscos, sobre a exposição de sua empresa e sobre o segredo que havia mantido por tanto tempo. Ana sentiu cada palavra como se fossem facas de gelo atravessando seu peito, mas também percebeu a vulnerabilidade que ele tentava disfarçar. Ele confessou que a mesma doença que afligia seu filho havia passado por sua família e que a fachada de empresário implacável era a única maneira de manter todos protegidos. Ana respirou fundo, tentando absorver a magnitude da revelação. Os inimigos aparentes muitas vezes carregam histórias invisíveis de dor e luta, e o desafio era discernir entre ameaça e aliada inesperada. Nesse instante, a sala parecia diminuir, o ar pesado com tensão e esperança misturadas, enquanto cada detalhe, cada sombra e cada silêncio carregava significado. Ana precisava decidir se confiaria na verdade recém-descoberta ou se manteria a distância cautelosa que seu instinto materno lhe exigia. A conversa avançou para estratégias de como obter acesso ao tratamento experimental sem alertar o público ou comprometer a empresa. Ana percebeu que a única maneira de garantir que seu filho tivesse uma chance real era unir forças com Monteiro, mas isso significava abrir mão de preconceitos, medos e defesas que carregava há anos. Cada proposta que ele fazia era medida com precisão, mas Ana sentia o coração apertado a cada decisão, ponderando entre proteger seu filho e manter sua independência. Ela percebeu que o verdadeiro teste não era apenas sobreviver às circunstâncias, mas também navegar nas complexas camadas de ética, confiança e medo. O dilema moral era esmagador, mas necessário. Aceitar a ajuda de quem outrora parecia inimigo poderia salvar uma vida, e isso redefinia toda a narrativa que ela carregava até então. Se você estivesse no lugar dela, teria coragem de confiar em alguém que já te humilhou publicamente? Enquanto discutiam os detalhes do tratamento e a logística de aprovação, Ana percebeu sinais sutis de hesitação em Monteiro. Sua frieza aparente escondia noites de insônia, preocupações silenciosas e uma pressão que Ana jamais poderia imaginar. Cada gesto revelava fragilidade e humanidade, e por um momento, a parede de resistência que Ana havia erguido começou a ceder.
Mas não era só a história de Monteiro que estava em jogo. As implicações para a comunidade, para os médicos envolvidos e para o filho dela, criavam uma teia de responsabilidade quase paralisante. Ana compreendeu que decisões simples não existiam mais. Cada escolha carregava consequências profundas, e cada ação precisava ser cuidadosamente planejada. Ela sentiu o peso do mundo inteiro sobre seus ombros, mas também uma centelha de determinação que a impulsionava para a frente. A tensão entre confiança e desconfiança crescia, enquanto ambos se preparavam para uma batalha silenciosa de inteligência e coragem. De repente, um telefonema interrompeu a tensão crescente. Era o diretor do hospital experimental, alertando sobre uma complicação inesperada no protocolo de tratamento. Ana sentiu o coração disparar. Qualquer atraso poderia ser fatal. Monteiro, por sua vez, respirou fundo e assumiu a responsabilidade de contornar o problema, revelando habilidades que Ana jamais havia imaginado. Ele explicava cada passo com clareza, mostrando não apenas conhecimento, mas também humanidade, empatia e urgência. Ana percebeu que estava testemunhando a complexidade de um homem, que era simultaneamente poderoso e vulnerável, e que o confronto entre eles se transformava em colaboração silenciosa, onde a vida do filho dela se tornava o catalisador de uma aliança improvável. Como alguém poderia equilibrar poder, segredos e empatia em meio a um dilema tão crítico? Enquanto saíam do escritório, Ana sentiu olhares curiosos e julgadores dos funcionários. Cada passo parecia amplificar a responsabilidade que agora compartilhavam. Monteiro manteve sua postura, mas Ana notou a tensão nas mãos dele, a respiração controlada e a maneira como observava cada movimento. Ela começou a perceber que o verdadeiro conflito não estava apenas nas palavras ou na aparência, mas nos segredos invisíveis que moldavam decisões e definiam destinos. Eles caminhavam juntos, mas cada um carregava batalhas internas, medos ocultos e esperanças frágeis, e o peso da decisão final ainda pairava como nuvem escura sobre suas cabeças. Ana sentiu uma mistura de medo e confiança, compreendendo que o próximo passo definiria não apenas o futuro de seu filho, mas também a dinâmica entre dois mundos que antes pareciam irreconciliáveis. No caminho para o laboratório experimental, Ana refletiu sobre como a vida tinha uma maneira cruel de testar limites. A cada esquina, cada olhar e cada detalhe da cidade parecia conspirar para lembrá-la da fragilidade humana e da força necessária para superar desafios aparentemente impossíveis. Ela pensou nos outros pais, nas mães solteiras que lutavam silenciosamente todos os dias, e sentiu uma onda de solidariedade que misturava dor e esperança. Monteiro, ao seu lado, parecia igualmente afetado, mas mantinha uma disciplina quase militar para proteger sua vulnerabilidade. Ana percebeu que os laços que surgem da adversidade não são simples coincidências. Eles nascem da necessidade de sobrevivência, coragem e confiança mútua. Será que o vínculo inesperado que estavam formando seria suficiente para enfrentar o que estava por vir? Chegando ao laboratório, Ana testemunhou a complexidade tecnológica que poderia salvar a vida de seu filho. Cada equipamento parecia pulsar com possibilidades e riscos. Cada cientista carregava tensão e esperança em iguais medidas. Monteiro explicava os protocolos com calma, mas a urgência transparecia em cada frase. Ana percebeu que a batalha não era apenas pela vida do filho, mas também pela integridade de um sistema que poderia ser facilmente sabotado por interesses alheios. A responsabilidade crescia exponencialmente, e cada decisão era um teste de coragem, inteligência e fé. Ana sentiu o coração acelerar, ciente de que cada segundo contava, e que o verdadeiro teste de confiança estava apenas começando. Finalmente, quando a porta do laboratório se fechou atrás deles, Ana e Monteiro compartilharam um olhar silencioso que falava mais do que palavras poderiam expressar. Ambos sabiam que estavam prestes a cruzar uma linha que mudaria suas vidas para sempre. O filho dela dependia dessa aliança improvável, e a cidade inteira, de alguma forma, também estava conectada a esse desfecho. O suspense era palpável, e a sensação de que nada seria como antes se instalava. Ana entrou no laboratório com o coração acelerado, os olhos atentos a cada detalhe do ambiente futurista. As luzes frias refletiam nos equipamentos metálicos, projetando sombras que pareciam dançar nas paredes. Cientistas moviam-se com precisão quase militar, cada gesto carregado de urgência. Ela sentiu o peso da responsabilidade apertando seu peito. Cada segundo contava para a vida do filho.
Monteiro caminhava ao seu lado, mantendo postura firme. Mas Ana percebeu pequenas fissuras em sua máscara de frieza. Um detalhe chamou sua atenção. Uma pequena pasta sobre a mesa, com documentos que ele tentava disfarçar, mas que agora brilhavam sob a luz intensa. O ar parecia eletrificado, cada passo ecoando como se anunciasse a iminência de uma revelação que mudaria tudo. Enquanto explicavam o protocolo experimental, Ana percebeu que alguns dados não batiam. Algo estava fora do lugar. Monteiro percebeu sua hesitação e aproximou-se discretamente, sussurrando uma frase que congelou seu coração. O que você verá aqui não é apenas ciência, é a verdade que ninguém ousou contar. Ana sentiu o suor escorrer pela testa, o coração disparar e a adrenalina tomar conta de cada fibra de seu corpo. Ela percebeu que o tratamento de seu filho era apenas a superfície de algo muito maior e que a história que conhecia até então estava prestes a ser completamente transformada. Cada gráfico, cada planilha, cada anotação escondia camadas de segredos que poderiam abalar não só suas vidas, mas toda a cidade. De repente, um arquivo confidencial apareceu na tela do computador principal. Ana hesitou antes de abrir, mas a curiosidade falou mais alto. O que encontrou a deixou sem palavras. Monteiro não apenas enfrentava a mesma doença que seu filho, mas havia usado recursos secretos para financiar discretamente tratamentos de centenas de crianças em situação semelhante, mantendo o anonimato absoluto. A frieza que todos viam era uma armadura construída para proteger inocentes, e não um escudo de crueldade. Ana sentiu uma mistura de choque, incredulidade e alívio. O inimigo que imaginava ser implacável era, na verdade, um aliado silencioso que compartilhava a mesma dor que ela. Enquanto absorvia a revelação, Monteiro aproximou-se com cuidado e explicou o contexto. Seu império industrial sustentava orfanatos, centros de pesquisa e clínicas pediátricas, mas qualquer ação pública poderia comprometer projetos vitais. Cada decisão sua carregava peso moral e estratégico, e a manipulação externa de seus sócios criava a aparência de crueldade. Ana sentiu uma onda de respeito e empatia, mas também de dúvida. Confiar nele seria a única forma de salvar seu filho, mas o risco emocional era enorme. Cada palavra carregava camadas de significado, e Ana compreendeu que a linha entre inimigo e aliado era mais tênue do que jamais imaginara. Ao acessar o cofre digital do laboratório, Ana encontrou vídeos e relatórios que mostravam o impacto positivo de Monteiro em inúmeras vidas que jamais receberiam crédito ou reconhecimento. Ela percebeu que o homem que julgava frio e calculista era um herói silencioso, sacrificando seu tempo, recursos e reputação para proteger inocentes. Um arquivo chamou a atenção. Uma carta endereçada à própria filha de Monteiro, revelando a luta pessoal contra a doença que ele escondia do mundo. O coração de Ana apertou. A humanidade que surgia diante de seus olhos redefinia completamente a história que ela contava para si mesma. O inimigo de ontem transformava-se em aliado, e a narrativa de sofrimento e confronto agora se entrelaçava com esperança e redenção. Nesse instante, o alerta do sistema experimental disparou. Uma complicação inesperada poderia interromper o procedimento a qualquer momento. Ana sentiu o pânico subir, mas Monteiro manteve o controle, coordenando rapidamente uma solução com os cientistas. Ela percebeu que a força de um homem não estava apenas na autoridade, mas na capacidade de agir sob pressão, proteger os vulneráveis e tomar decisões que poderiam custar tudo. Cada segundo era crucial, e Ana sentiu a responsabilidade dobrar, não apenas pelo filho, mas por todos aqueles que dependiam daquela intervenção silenciosa, pela vida que poderia mudar para sempre. Ana encontrou uma fotografia antiga dentro do cofre do laboratório. Era a mesma fotografia que sua mãe havia mencionado anos antes, mostrando um menino sorridente com uma pulseira idêntica à que seu filho usava no hospital. Ela percebeu que os destinos de sua família e de Monteiro estavam ligados muito antes do que imaginava, como se a vida tivesse preparado aquele encontro por anos, costurando fios invisíveis de coincidência e destino. O choque emocional fez seu coração disparar, e Ana percebeu que cada ação até aquele momento carregava um propósito maior, uma conexão que transcendia conflito e desconfiança. Enquanto os cientistas finalizavam os preparativos, Ana e Monteiro tiveram um momento de silêncio absoluto. O peso da situação os envolvia. Cada respiração, cada gesto era carregado de significado. Ana compreendeu que a história que julgava simples de confronto entre mãe e magnata
Era, na verdade, uma tapeçaria complexa de segredos, medos, coragem e esperança. Monteiro, por sua vez, parecia igualmente impressionado com a força silenciosa de Ana, percebendo que o instinto maternal podia mover montanhas e inspirar mudanças que dinheiro algum poderia comprar. O respeito mútuo emergia da tensão, como uma ponte delicada entre dor e redenção. O suspense aumentou quando um dos técnicos revelou uma falha crítica que poderia comprometer todo o procedimento. Ana sentiu seu coração parar, mas Monteiro agiu com rapidez e precisão, implementando uma solução arriscada, que só reforçava sua habilidade e coragem. Ana percebeu que aquele momento definia não apenas o sucesso do tratamento, mas também a força da aliança que haviam formado. Cada segundo, cada decisão, cada gesto era vital. Finalmente, Ana observou seu filho respirando com mais facilidade, sentindo uma onda de esperança e alívio, mas sem esquecer que ainda havia batalhas pela frente. Ela se voltou para Monteiro, e por um instante, os dois compartilharam um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar: respeito, compreensão e uma aliança inesperada. Mesmo com a vitória temporária, o segredo que Monteiro esconde pode mudar tudo novamente. Ana entrou na sala de reuniões do hospital, onde o procedimento experimental estava prestes a começar. As luzes fluorescentes refletiam nos equipamentos modernos, criando sombras alongadas que pareciam antecipar o drama que se desenrolaria. Monteiro estava ao lado, com postura firme, mas a expressão carregava uma mistura de ansiedade e determinação. Cada técnico, cada enfermeiro, parecia ciente da importância daquele momento. Ana sentiu a responsabilidade pesar como nunca. Não se tratava apenas do filho dela, mas de centenas de vidas que poderiam ser inspiradas pelo sucesso daquele tratamento. Cada segundo tornava-se uma batalha silenciosa entre esperança e medo. Antes de iniciar, Ana percebeu algo estranho nos monitores. Um alerta inesperado indicava instabilidade no equipamento. O coração dela disparou, e a tensão se espalhou pelo ambiente. Monteiro manteve a calma, coordenando rapidamente ajustes técnicos enquanto explicava o processo para Ana. Ela percebeu que ele não era apenas um magnata impassível, mas alguém capaz de liderar sob extrema pressão. Se o equipamento falhasse, não apenas o procedimento seria comprometido, mas também a frágil confiança que começavam a construir seria testada. Enquanto o procedimento avançava, Ana percebeu uma carta sobre a mesa de Monteiro. Com hesitação, ela abriu o envelope e encontrou palavras escritas à mão por uma pessoa desconhecida. As frases revelavam detalhes do passado de Monteiro, suas lutas pessoais e decisões silenciosas que haviam protegido inúmeras crianças e famílias. Ana sentiu o choque e a empatia crescerem simultaneamente. Cada linha lida reforçava a complexidade do homem que julgara inimigo. A narrativa da frieza se desdobrava em um conto de coragem, sacrifício e amor oculto, criando uma camada profunda de emoção que prendia sua atenção e a do público. De repente, uma enfermeira avisou que a pressão do equipamento estava prestes a colapsar. Ana precisou agir rapidamente para estabilizar o procedimento, seguindo instruções técnicas que nunca imaginara ter que compreender. Monteiro observava cada movimento com olhos atentos, reconhecendo a inteligência e coragem da mãe. Cada ação tinha peso crítico. A tensão era intensa, quase sufocante, refletindo o dilema de cada escolha feita sob extrema pressão. Durante o procedimento, Ana percebeu um detalhe que poderia mudar tudo. Um documento digital projetado nos monitores indicava que o tratamento experimental estava vinculado a um segredo maior. Monteiro hesitou por um instante antes de revelar a verdade. O procedimento não apenas salvaria seu filho, mas também poderia desbloquear uma descoberta revolucionária, capaz de beneficiar milhares de crianças em situação crítica. Cada vitória carregava responsabilidade e consequências profundas. Um suspense surgiu quando Ana percebeu que um dos técnicos estava prestes a cometer um erro crítico, que poderia comprometer toda a operação. Ela agiu imediatamente, corrigindo a situação e salvando o procedimento. Monteiro ficou impressionado, e o respeito entre os dois se consolidou. Ana entendeu que o maior obstáculo não era apenas o equipamento ou a doença, mas o peso da responsabilidade emocional e ética que carregavam juntos. Cada decisão tomada nesse momento trazia risco, mas também oportunidade para demonstrar coragem e humanidade. Enquanto o procedimento avançava,
Ana e Monteiro tiveram um breve momento de conversa privada. Ele revelou detalhes íntimos de sua vida, mostrando que a vulnerabilidade podia existir mesmo atrás de uma fachada de poder. Ana sentiu uma conexão inesperada, um laço de compreensão que transcendia conflito e competição. Ela percebeu que o inimigo de ontem tornava-se um aliado indispensável. No ápice da tensão, o equipamento apresentou uma instabilidade final, exigindo uma ação conjunta de Ana e Monteiro para estabilizar o processo. Cada movimento era decisivo. Cada segundo poderia significar a diferença entre sucesso e fracasso. Ana sentiu a adrenalina e a pressão emocional consumirem-na, mas também percebeu a força de sua determinação e do amor maternal. Finalmente, o procedimento foi estabilizado, mas a tensão emocional não terminou. Ana olhou para Monteiro e percebeu que ambos haviam sido transformados por aquela experiência. O homem que parecia frio e distante revelou sua humanidade, e a mãe que enfrentava a vida sozinha demonstrou força e inteligência que ninguém poderia subestimar. Se você estivesse no lugar dela, conseguiria confiar no inimigo para salvar quem ama? Ana observa seu filho respirando com mais estabilidade, sentindo uma mistura de alívio e expectativa. Ana caminhava pelo corredor do hospital, sentindo cada passo pesar, como se carregasse o mundo inteiro. O filho estava seguro, mas a mente dela estava tomada por perguntas não respondidas. Monteiro estava ao lado, silencioso, mas o olhar dele dizia mais do que qualquer palavra. A tensão entre eles não era apenas profissional, mas profundamente pessoal. Cada detalhe do ambiente, luzes fluorescentes refletindo no chão brilhante, monitores piscando, vozes distantes de enfermeiros, intensificava a sensação de que algo ainda estava prestes a acontecer. De repente, uma enfermeira entrou apressada, trazendo documentos importantes que haviam sido esquecidos. Ana os pegou, mas percebeu que continham informações sobre outros pacientes que poderiam ser impactados pelo mesmo tratamento experimental. A responsabilidade cresceu instantaneamente. Monteiro percebeu que o peso moral do procedimento ia além do que ele jamais imaginara. Ana e ele agora não eram apenas mãe e magnata, mas guardiões de um segredo que poderia salvar ou condenar várias vidas. Cada decisão tomada carregava consequências inesperadas. No quarto do filho, Ana observava cada equipamento, cada batimento cardíaco, cada detalhe da respiração. Ela se lembrava do momento em que tudo começou. A luta diária, a desesperança, o olhar frio de Monteiro no início da história. Agora, ele estava ali, ao lado dela, colaborando e revelando um lado humano que ninguém jamais conhecera. Monteiro finalmente quebrou o silêncio. Revelou que todo o investimento no tratamento não era apenas filantropia, mas uma promessa feita a si mesmo para honrar a memória de um filho perdido no passado. Ana ficou em choque. O homem que parecia impassível carregava uma dor tão profunda quanto a dela, e isso explicava cada ação fria, cada decisão rigorosa. Enquanto processava a revelação, Ana sentiu uma mistura de empatia, raiva e alívio. Ela entendeu que o inimigo que julgara durante meses era, na verdade, alguém igualmente vulnerável. Lutando com seus próprios demônios, poderiam dois adultos feridos emocionalmente encontrar um terreno comum para trabalhar juntos? Mesmo com tanto passado doloroso, um telefonema inesperado trouxe uma nova reviravolta. Um antigo rival de Monteiro estava prestes a interferir no tratamento experimental, tentando lucrar com o segredo de Ana e Monteiro. Ela teve que tomar decisões rápidas, confiando no empresário que antes considerava um adversário. Cada ação era crítica. Ana e Monteiro uniram forças para neutralizar a ameaça externa. A estratégia não era apenas técnica, mas também emocional. Exigia confiança, coragem e uma comunicação silenciosa que só os verdadeiros aliados possuem. A tensão não era apenas pelo sucesso do tratamento, mas pela sobrevivência emocional de todos os envolvidos. O procedimento finalizou com êxito, mas o verdadeiro clímax emocional ainda estava por vir. Ana se aproximou de Monteiro. Em um momento íntimo, compreendeu a profundidade do sacrifício e da coragem dele. De adversários frios a aliados unidos pelo amor, responsabilidade e superação. Enquanto saíam do hospital, Ana refletia sobre tudo o que havia acontecido. O medo, a raiva, a dor e, finalmente, a esperança. Monteiro, por sua vez, demonstrava humildade, aprendendo com a força da mãe que enfrentou o impossível.
Até onde você iria para proteger aqueles que ama? Ana retorna para casa com seu filho, sentindo a mistura de alívio e transformação. Ela percebe que a luta não foi apenas para salvar uma vida, mas para descobrir coragem, humanidade e aliados inesperados. Monteiro, observando de longe, sente a mesma realização silenciosa.